Gostaríamos de, em tempo, novamente agradecer ao acolhimento desta casa maravilhosa, a Casa do Intendente, Museu do Ouro, em nome do seu diretor Ricardo Alfredo e da Isabela Carvalho de Menezes. Muito obrigado a toda a equipe aqui do Museu do Ouro pelo forte acolhimento. Muito obrigado mais uma vez à Quarta Festa Literária de Sabará, mais uma vez sendo realizada aqui em um dos seus grandiosos dias, e não poderia ser diferente que fosse nessa casa maravilhosa. Muito obrigado pelo acolhimento. Gostaríamos de, em tempo também, agradecer a presença dele, que terá uma participação muito importante aqui na frente. Nós queremos agradecer e registrar a presença do vereador Cidinho da ONG. Em breve, nós teremos a participação dele aqui à frente. Queremos também agradecer a Asfates Festeira. Asfates Festeira, em nome da Débora e do Luiz Henrique, que nos ofereceram aquele delicioso café da manhã que nós tivemos aqui a oportunidade de presenciar. Queremos agradecer, então, a Asfates Festeira. E, é claro, como todos os anos de costume, nós temos homenageados na Festa Literária de Sabará. Bom, eu não sei se vocês conhecem ou não conhecem, ela está ali no fundinho, lá, está escondidinha lá no café. Bom, e eu gostaria de mencionar aqui o nome da homenageada da Festa Literária de Sabará 2018. É com grande prazer que nós homenageamos nesse ano de 2018, na Festa Literária de Sabará, Alzira Umbelino. Uma salva de palmas para a nossa querida Alzira. Não poderíamos deixar de lembrar dessa importante homenagem. Na mesa 2, nós teremos as políticas públicas voltadas para o livro, leitura, literatura e bibliotecas. Convidamos à frente o nosso excelentíssimo vereador Cidinho da ONG. Convidamos também a Cleide Fernandes. E a nossa mediadora, Agripina Vieira. A palavra é dos senhores, fiquem à vontade. Nós vamos passar então a palavra para Cleide Fernandes. Nessa mesa nós vamos estar discutindo a questão das políticas públicas voltadas para o livro, leitura, literatura e bibliotecas. E a Cleide, né, pelo que eu conheço, ela é uma grande guerreira, né, que vem lutando para que o plano estadual de livro, leitura, literatura e bibliotecas tenha a cara de Minas Gerais, né, por esse imenso estado, com tantas regiões e tantas diversidades. Então, acho que ela realmente, né, tem muito a dizer sobre esse plano. Eu acredito que o Cidinho, como vereador, deve estar empenhado, né, também para estar implantando no município essa proposta da criação do plano municipal, que ainda é muito novo, né, no âmbito dos municípios. A mesma coisa em Santa Luzia, né, que a gente vem lutando para estar discutindo isso ainda com a casa, né, na Câmara Municipal e com o Executivo, para a gente estar mostrando a necessidade de estar implantando esse plano. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, né, a organização que fez o convite para a gente. Eu represento a Superintendência de Bibliotecas Públicas e Suplemento Literário da Secretaria de Estado de Cultura e vou trazer para vocês um pouco do que a gente tem trabalhado no âmbito do governo estadual para a democratização do acesso ao livro, à leitura, à literatura e às bibliotecas. Então, como vocês sabem, a gente tem um estado muito grande, né? São 853 municípios, e a situação
orçamentária, né, estrutural do governo do Estado é realmente preocupante, mas nem por isso a gente deixa de trabalhar, né, diariamente para que a gente tenha políticas públicas, porque a gente quer políticas públicas de Estado e não de governo. Então, essa gestão tem se empenhado para que a gente elabore e tente aprovar. Então, a gente ainda está com um cronograma muito apertado, a gente tem que aprovar até dezembro, um plano decenal que nos garanta direitos, né, de acesso ao livro, à leitura, à literatura e às bibliotecas. Então, esse foi o desafio. A gente, em 2016, a gente fez um chamamento público para que as pessoas se interessadas em discutir um plano estadual, elas participassem de um grupo de trabalho. Foi muito interessante, nós tivemos 2 dias de trabalho lá na Biblioteca Estadual, em que as pessoas compareceram e lá se criou esse grupo, que foi então dividido em outros 4 grupos, 4 eixos, para discutir as temáticas. A gente seguiu uma metodologia de trabalho que o Plano Nacional de Livro e Leitura trouxe, que o Ministério da Cultura e da Educação trabalharam. E a gente tem agora, recentemente, uma notícia boa, que finalmente, né, depois de muitos anos, foram muitos anos mesmo, a gente teve a aprovação da Política de Leitura e Escrita, Política Nacional de Leitura e Escrita, que define, que estabelece as diretrizes do Plano Nacional de Livro e Leitura. Então, agora só falta a sanção presidencial e a gente, então, finalmente vai ter um documento no âmbito federal. E aí, nesse documento do federal, diz que todos os estados e os municípios também devem criar os seus planos. Então, o desafio está lançado. Vários estados já têm seus planos e, então, Minas se lançou a esse desafio, a esse chamado, né, dos ministérios para criar os seus planos. E desde o início, a gente teve uma preocupação muito grande de ser realmente um plano colaborativo. Eu não sei se vocês escutaram em alguns momentos, a gente teve as discussões. Minas foi o último estado a ter o seu plano estadual de cultura aprovado. Então a gente ficou lá na rabeira. A gente não quer que isso aconteça na área de livro e leitura. E a gente também não quer que seja como foi em certo momento o plano estadual de cultura, que era o plano de gabinete. Não queremos isso. Então, desde o início, a gente prezou muito pela participação da sociedade civil. Então, foi um princípio norteador da elaboração do nosso plano. Então, fizemos chamamento público, convidamos as pessoas, insistimos com as pessoas para participarem, porque, como a Agripina falou, a gente quer que tenha a cara de Minas. E quem sabe qual que é a nossa cara? Somos nós, né? E a gente não queria nenhuma empresa, como foi no caso do Plano Estadual de Cultura, né, que teve uma consultoria de uma instituição de Santa Catarina. Então, assim, não, é nosso. Ele é perfeito? Não é, definitivamente não é perfeito. Mas é o que a gente deu conta de fazer na nossa condição, do nosso jeito, com o nosso conhecimento e o nosso desejo, que eu acho que é o mais importante, para atender as nossas necessidades. Então, a gente também dividiu o plano em 4 eixos, como o plano nacional, o plano estadual, a gente dividiu como plano nacional em 4 eixos, que é a democratização do acesso, que a gente tem as redes de bibliotecas, principalmente, o fomento à leitura e a formação de leitores, que a gente tem vários projetos, inclusive, especialmente da sociedade civil, valorização institucional da leitura e incremento do seu valor simbólico. Esse é o eixo mais difícil de trabalhar, porque ele trabalha num âmbito assim, o que a leitura significa na nossa sociedade, né? Qual que é o valor dela para cada um de nós e como que se estabelece uma política pública nesse âmbito. E desenvolvimento da economia do livro, que aí são os editores, os escritores, que têm as suas demandas atendidas. Então, a gente formou esse grupo de trabalho, que trabalhou durante 6 meses, assim, semanalmente tinha reunião, e fizemos um diagnóstico da situação de Minas Gerais, aí levantamos número de bibliotecas, número de escolas, prêmios, feiras, escritores. É um documento de mais de 100 páginas que está disponível
Eu vou falar depois do site, onde que está, mas tem um site que registra todo o nosso processo, que isso é uma coisa inédita no Brasil, tá? Porque nós tivemos, a partir de 2017, quando a gente formatou esse grupo de trabalho, entregou o primeiro esboço do plano, com as suas ações, com as suas metas, a gente conseguiu o apoio da Assembleia Legislativa. E aí fico muito feliz de ver o vereador aqui, porque quando o Legislativo une forças com o Executivo e vice-versa, você tem um documento mais robusto e que realmente representa o desejo da sociedade, né? Então esse é inédito isso no Brasil também, a gente tem muito orgulho desse trabalho que foi feito, né? E a gente tem falado para os estados que ainda não têm os seus planos para fazer essa articulação, porque a coisa, sabe, ganha outro ritmo, e as preocupações que a Assembleia traz, né, que é a casa do povo mesmo, e as metodologias que eles agregaram ao nosso trabalho, foi muito rico, a gente aprendeu muito com eles. Então fizemos esse diagnóstico, e aí o grupo foi traçando, identificando os problemas, as lacunas que a gente tinha, né, a partir de cada situação, e a partir disso eles foram trabalhando os objetivos. Então, se tem um problema, o que a gente pode fazer para resolver o problema? E aí a gente tem um documento com mais de 120 metas, ações e metas para a gente alcançar. E aí, depois que a gente fez isso, então entramos em conversas com a Assembleia. Como eu disse no início, Minas é muito grande. E a gente estava lá na região Centro-Sul, né? Na Biblioteca Estadual, e a nossa preocupação era, olha, aqui, né, a gente fez o possível para ter uma representação, mas basicamente está Belo Horizonte aqui. Mas Minas não é Belo Horizonte. O que nós vamos fazer? Aí fizemos o processo de regionalização das discussões. E neste momento é que a Assembleia foi muito importante para a gente, porque eles têm uma metodologia de trabalho, de fóruns, que eles passaram para a gente. Então a gente teve treinamento, né, eles nos formaram mesmo para ir fazer as escutas no interior. Então fizemos os fóruns durante 2017, entre agosto e outubro de 2017, nós visitamos Varginha, Juiz de Fora, Montes Claros, Valadares, fizemos um em Belo Horizonte também, Uberlândia e Teófilo Otoni. Queríamos fazer nos 17 territórios, mas não tínhamos dinheiro. Então, só foi possível fazer nesses. Mas aí a gente conseguiu também que a Assembleia disponibilizasse uma consulta online, né, que a gente teve mais de, acho que umas 300 sugestões pelo site para o documento. Então, já que a gente não conseguia então, fazer os fóruns dos 17 territórios, a gente falou, então a gente abre para consulta online e tenta alcançar o maior número possível de pessoas. Foi essa a estratégia. Então, a gente conseguiu, nos territórios, gente, fazer uma escuta que nunca tinha sido feita, na verdade, para a nossa área. Então, e era até muito difícil, assim, para a gente, né, que trabalha ali todo dia com o assunto, de verificar ali, cara a cara com as pessoas que estão nos territórios, porque a vida acontece no município, né, gente? O Estado é algo muito abstrato, a vida acontece aqui, em Pará, Santa Luzia, Belo Horizonte, é assim. E aí, quando a gente encontrava com as pessoas, eu só não fui em Teófilo Otoni, fui em todos os outros, a gente vê a carência que é ainda a nossa área. Então, às vezes, a gente está lutando para ter estante na biblioteca. É o básico do básico do básico. E, ao mesmo tempo, você não pode perder de vista que não é só isso também. Você não pode também só ficar chorando as pitangas e falar é horrível, a gente não tem nada, mas a gente tem que avançar. E como é que a gente avança? Então, foi muito importante esse momento de escuta, porque a gente pôde realmente sentir o que é que as pessoas desejam para a área, o que é que precisa para a área e onde que o Estado está falhando.
Isso foi muito importante. Onde estão as nossas lacunas? Então, a gente tem um documento robusto, né, que ele tem mais de 120 ações. Ele ainda não é completo, porque a gente ainda vê muitas lacunas, e dói meu coração dizer que uma das lacunas maiores, que a gente tem consciência disso, é bibliotecas comunitárias. Tá? A gente tem essa lacuna. Mas a gente também tem a perspectiva de que ele é um plano de 10 anos, e daqui a 10 anos a gente vai fazer todo esse trabalho de novo. Né? E aí a gente espera que a situação seja melhor. Né? Como que está agora esse processo? Né? Então a gente terminou essa parte das escutas, aí a gente criou um comitê de representação, que a Virginia fez parte, foi eleito. Esqueci de falar da etapa final, né? Essa etapa final foi importante. Depois que a gente foi para os territórios, a gente pegou as propostas todas, né, que tinham novas propostas, que o grupo de trabalho não tinha pensado, obviamente, porque estava, né, o grupo de trabalho ele tem um alcance limitado, mesmo com diagnóstico, e aí a gente identificou lá nos territórios outras lacunas, e aí colocamos essas novas ações no documento, e a Assembleia conseguiu bancar a vinda de delegados, não de delegados, mas de representantes desses fóruns regionais para uma etapa final em Belo Horizonte. Isso foi muito importante, porque todos se encontraram aqui, isso foi em novembro, todos se encontraram e puderam então trabalhar nesse esquema, nesse esboço de um documento mais completo. Então, falando, isso aqui é pertinente, isso aqui não. 2 dias de trabalho, um dia só de análise do documento, também dividido em quatro grupos, e todos puderam, então, ali fazer valer, né, a força do desejo daquele fórum e negociações. Esse processo democrático todo a gente viveu lá. Foi muito rico também, e aí saímos com um documento que ainda precisava ser trabalhado. Elegeu-se naquele momento representantes, e sempre poder público e sociedade civil. A gente sempre tinha... são 3 partes, na verdade, que compõem o plano. A Secretaria de Estado de Cultura, com seus representantes, né, no caso eu integrei como coordenadora de regionalização. A Secretaria de Estado de Educação, que esteve conosco, que foi muito importante no processo de regionalização, porque tem as superintendências regionais de ensino que deram toda a estrutura para a gente. A cultura não tem o braço que a educação tem. Então, essa parceria, vereador, cultura e educação é fundamental para a elaboração de qualquer plano. Né? Não dá para fazer só pela cultura ou só pela educação, tem que ser as 2 pastas juntas. E a gente viu o quanto que isso é importante, né, na elaboração, e a sociedade civil sempre. Então, a gente sempre tem esse grupo dividido assim. Até a coordenação geral dos trabalhos, ela sempre tinha um representante da sociedade civil, que era a Rosana Montalverne, representante da Secretaria de Educação e representante da Secretaria de Estado de Cultura. Sempre os 3 ali tomando as decisões. E aí, após a etapa final, foram eleitos os representantes da sociedade civil para o comitê de representação, que analisou o documento e aí bateu-se um martelo, né? No documento, na Assembleia. O processo é gerenciado pela Assembleia. Por quê? Porque, Agripina, quando você pegar o documento final, que eu espero que esteja encaminhado até julho lá para a Assembleia, você vai falar, mas a gente não falou isso aqui. Por quê? Porque aí, após fazer todo o trabalho do comitê, que foi intenso, né? Foi muito intenso. Porque é ali que você vai para a mesa de negociação, gente, e aí, mas isso aqui não tá me atendendo, ou esse aqui está atendendo demais, principalmente, por exemplo, o setor das editoras, que tem sempre mais força, né? Então, aí a gente tinha que falar, mas isso aqui não pode ser reserva de mercado. Então, a gente tem uns cuidados, assim. Então, fizemos esse trabalho e agora o documento voltou para o Executivo. Está agora conosco novamente. E agora é um momento muito, muito importante que a gente precisa fazer as articulações com a Secretaria de Planejamento e com a Secretaria da Fazenda. Por quê? O plano precisa de dinheiro. É agora que o bicho vai pegar. Porque o plano precisa de dinheiro. Para criar a biblioteca, precisa de dinheiro. Né? Para fazer atividade de incentivo à leitura, para incentivar as feiras literárias, as festas literárias,
vale livro e todas essas questões, precisa de dinheiro. Então agora a gente precisa negociar no executivo o orçamento, né? Então vai ser uma batalha de gigantes e é essa que a gente está começando agora, né? Então a gente está tentando ver quanto que ficaria cada uma das ações e em que prazo que é possível, porque a gente não discutiu o prazo lá no comitê de representação, porque não dava para... A sociedade civil, gente, todos aqui, acho que a maioria da sociedade civil, né, tem desejo que as coisas aconteçam o mais rápido possível, não é? A gente quer, porque a gente nunca teve nada, assim, né? Ou, não é que nunca teve nada, é que as políticas são tão frágeis que a gente quer que as coisas sejam o mais rápido possível, só que não dá. Então, a gente precisa diluir todas essas 120 ações ao longo de 10 anos. Então, é esse o trabalho que a gente está fazendo agora também, né? Então, quando você pegar o documento, mas isso aqui tinha que ser no primeiro ano. Não dá para ser no primeiro ano. Então, a gente vai ter que fazer no terceiro e no quarto, porque no primeiro ano a gente tem que fazer isso, isso e isso. Então, esse é o pensamento que a gente tem nesse momento. Fazer tentar fazer esse orçamento geral de quanto que vai custar o plano e de qual que é o prazo de execução. E o mais importante, gente, que eu queria deixar aqui o recado para vocês, é que essa é uma política que está sendo, né, pensada, planejada, com a participação da sociedade civil, e realmente a gente precisa muito da sociedade civil, né? Isso eu falo, né, a minha função na superintendência, eu trabalho com as bibliotecas públicas municipais, então sou servidora pública de carreira, e nunca foi tão importante a participação de vocês. Porque quando eu chego para pedir para o secretário ou para o meu superintendente alguma coisa, se eu chego sozinha, né, eu estou falando assim, o sistema precisa disso, secretário. E aí, só que, tipo, tá, é o que eu acho como gestora, mas se eu chego, olha, porque Teófilo Otoni está solicitando isso, porque o grupo de Sabará está solicitando isso, e vem com mais gente atrás de mim, fica mais forte o pedido, sabe? Não é só uma servidora solicitando, não. Olha, as pessoas estão pedindo, as pessoas estão demandando. Isso é importante para as pessoas de tal região. Isso é muito importante. Então, a Assembleia, né, que eu falei que ia falar o site para vocês. A Assembleia, ela fez todo o processo de memória de elaboração do nosso plano, tá? Então, se vocês entrarem lá no site da Assembleia e vocês digitarem na pesquisa Fórum Técnico Semeando Letras, que era o nome que a gente deu, o nome fantasia do fórum, vocês vão ter todos os documentos, e aí eu convido vocês a olharem, a lerem, a se informarem, saber o que está sendo definido para a nossa área, para depois vocês acompanharem e cobrarem, que isso que é importante, né? Fazer essa... a gente sempre tem um pouco de receio com a palavra lobby, né, vereador? Mas é lobby mesmo, gente, sabe? Tem que fazer lobby, sim, tem que fazer lobby lá no deputado ou deputado. Como é que está o plano? Vai ser aprovado? Quando a gente soltar, né, o documento para a Assembleia de novo, tem que mandar e-mail para o deputado. Deputado, como é que está o plano? Vai ser votado quando? Né? E não só um, todos eles, porque é uma pauta para a sociedade como um todo. Então, fazer essa aproximação com o Legislativo e cobrar do Executivo também. Né? Olha, mandar e-mail, ligar, sabe como é que está, a gente quer saber, porque é de interesse de todos. Então, fica o convite para vocês conhecerem, né, o que foi feito, o documento. Vocês querem que eu leia pelo menos uma, para vocês terem uma ideia de como é que ficou o documento? A gente tem, né, ele é dividido por eixos e subtemas. E aí eu vou escolher um aqui. Tem umas que elas são encadeadas sobre as comunitárias, que eu falei para vocês que tem uma lacuna grande, que a gente espera né, preencher em breve. Que seria o quê? A EAção 1.18, que esses números ainda vão sofrer alteração. Identificar, cadastrar e diagnosticar as bibliotecas comunitárias. Isso é um grande desafio, porque a gente não sabe onde elas estão. O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais, a gente tem trabalhado com as bibliotecas públicas, mas a gente tem o desejo de trabalhar também com as bibliotecas comunitárias. Mas para isso a
A gente tem lançado um mapeamento, mas ele é muito incipiente, então a gente precisa realmente dessa ação. E qual que é a meta? É um relatório quadrienal das informações sobre as bibliotecas comunitárias apresentado a partir do 2º ano de vigência deste plano. Nossa, mas você vai levar 4 anos para fazer? Vou levar. Nós vamos levar 4 anos para fazer. Porque o das bibliotecas públicas, que as prefeituras respondem por ele, a gente demora tipo 2 anos. Imagina os das comunitárias, que é a sociedade civil, para a gente conseguir identificar no meio da multidão quem é que responde por elas. Então a gente vai demorar assim 4 anos. Aí a 1.19, ofertar vagas para os agentes das bibliotecas comunitárias e das existentes no sistema prisional e centros socioeducativos de internação e de internação provisória nos cursos oferecidos pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas e pelas superintendências regionais de ensino. Aí a gente achou, você estava falando do seu trabalho na prisão, né? Prisão? Presídio. Gente, é que eu ainda não estou acostumada com os termos. No presídio. E aí a gente chamou, então, como consultores do Comitê de Representação, a Secretaria Estadual de Administração Prisional e a Secretaria Estadual de... Defesa Social, eu acho. A de Defesa Social. Porque aí a gente tentou incluir aqui também, ao longo do documento, já que não tinha nenhuma ação específica para eles, mas a gente podia inserir, onde era possível, a questão das bibliotecas prisionais, né, que agora a gente tem acordado para esse tema e é um dever do Estado, né, é lei e a gente tem que cumprir. Então a gente chamou esses profissionais, essas secretarias, para nos ajudar até com os termos que a gente tinha que colocar no documento. Então por isso que aqui ficou sistema prisional, centros socioeducativos, né, de internação e de internação provisória, para ficar bem claro de que é que a gente está falando. E aí a meta para isso é vagas para os agentes das bibliotecas comunitárias e das existentes do sistema prisional e centros socioeducativos, disponibilizadas em 100% dos cursos oferecidos pelos sistemas e pelas RSS, a partir do 1º ano de vigência deste plano. Isso aqui já acontece, pelo menos dentro do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Todo curso que a gente tem, a gente convida as comunitárias também. Então, isso aqui é uma ação fácil de ser realizada. E por aí vai. Então, só para vocês terem uma ideia como é que é. Então, é a ação e a meta, que fala a quantidade de coisa que tem que fazer e até quando que tem que fazer. Então, o documento é todo estruturado assim. Então, mais claro que isso não tem jeito, né, gente? Então, porque também a gente pensou uma forma, isso é importante, vereador, de como que você pode fazer o acompanhamento disso, né? Então, assim, eu consigo fazer o acompanhamento do curso. Então, tá, você deu um curso de conservação e restauração. Quantas vagas foi para a biblioteca comunitária, para a biblioteca pública e do sistema prisional? Isso é uma coisa que você mensura muito fácil, para saber se você está cumprindo ou não. Isso é uma coisa importante quando vai fazer o plano. E aí agora, então, eu vou passar para o vereador, né, eu acho, e fica o convite para vocês. Estamos fazendo o plano estadual e fico muito feliz de saber que há a possibilidade de se fazer o plano municipal de livro, leitura e literatura em Sabará. E eu acho que o vereador vai falar sobre isso. Então, muito obrigada, gente, pela presença e pela oportunidade. Cleide, que bom saber que nós podemos contar com vocês do Estado para a gente dar início aqui ao nosso plano municipal, né? Cumprimentando a todos presentes, agradeço imensamente ao Túlio, né, por ter achado entre os 15 vereadores que temos aqui na nossa cidade para representar a 4ª peça literária e ter a missão, né, de levar para dentro do Legislativo, para dentro da Câmara Municipal, a criação do plano municipal do livro, leitura, literatura, biblioteca, do fortalecimento dessa cultura que eu considero muito rica. Não entendi quando recebi o primeiro convite, né? Ele ligou para o nosso gabinete, apesar de conhecer o Túlio há bastante tempo,
dentro da questão da área social, até a gente entrar na questão das políticas públicas, da qual fui convidado para falar com vocês. Conheci o Túlio dentro das questões de ação social, no qual eu sou um amante, apaixonado pela obra social, no qual eu consegui instituir uma ONG na região do bairro Alvorada, que aqui também é regionalizado, sabe, Cleide? E constituí uma instituição, uma ONG, que tirei do papel, e nesse percurso de 10 anos de construção desse projeto, conheci o Túlio no meio do caminho. E fui conhecer a famosa Borracha Biblioteca, do qual a gente foi discutir algumas ações e trabalhos em comum. E fiz o eixo da instituição voltada para cursos profissionalizantes, projetos culturais e ações sociais. Aí o Túlio entrou nesse percurso dentro dos projetos culturais. E eu conheci um projeto que ele executa, não só da biblioteca, mas do Arautos da Poesia, que eu sou apaixonado. E fiz o convite a ele para caminhar pelas outras regionais, para levar essa cultura muito rica. E foi assim que eu conheci Túlio, dentro dessa caminhada, antes mesmo de ter a graça e a honra de me tornar um vereador dessa cidade. Bem, minha formação, né, sou formado em Relações Públicas, Comunicação Social. Depois da comunicação, desse percurso que eu conheci Túlio, estudei mais um pouco, sou professor de língua portuguesa, e daí me apaixonei pela área da educação voltado com viés social, no qual eu tive o prazer de implantar no município. Foi um projeto para Jovem Urbano, que era o resgate dos evadidos, por algum motivo, que saiu da escola, no qual eu tive a honra de trabalhar com o Vandrix, né, que a gente costuma chamar. Então, essa é a minha história dentro do município, muito ligada, sabe, Cleide Agripina, pela questão cultural e social. Então, acho que ele chamou, através desse convite, porque sabe da minha história, sabe como que eu empenho para a gente colocar políticas afirmativas, de fato, não uma questão, que posso dizer, politiqueira, ou uma questão somente para momentânea. E tudo aquilo que a gente vem buscando fazer são políticas que fiquem realmente para a sociedade. Projetos que a gente busca, que buscamos para que fique realmente independente de gestão, que é o ideal a se fazer. E esse é o objetivo que nós vamos tocar, o plano municipal, que ele fique realmente, que vire lei, e que possa, a partir dessa lei, se tornar aí uma política pública com diversos desdobramentos das ações do fortalecimento do livro, da leitura, do produtor, né? E que a gente possa também fazer um avanço na questão, até se possível, da criação do fundo municipal, juntamente com o plano, que é o grande dificultador para todos esses segmentos, que assim eu entendo, que é o recurso. Nós temos diversos artistas, diversos autores, uma cadeia muito rica, né, que o Túlio vem encaminhando isso aqui dentro da questão da festa literária, mas falta ainda algo para que realmente se torne reconhecido de fato. E creio que com a criação do plano municipal, a gente vai trazer, juntamente com a Secretaria de Cultura, juntamente com a Secretaria de Educação e a sociedade civil, com seus diversos segmentos. Assim a gente vai poder fazer todo esse levantamento que Cleide acabou de falar aqui, criar grupos de trabalhos, abrir diversas linhas de discussões, cada uma dentro do seu segmento, para a gente fazer o registro de tudo isso, né, para a gente implantar o nosso plano municipal de acordo com o plano nacional, perpassando-se pelo plano estadual até o que já foi feito, para a gente ter ali um braço
no estadual, no plano estadual, um braço no plano nacional. E assim a gente não vai poder deixar nada de fora. E o plano municipal ele é a última instância. E temos que ter esse elo nessa cadeia nacional, estadual e municipal para a gente ter uma coerência, um diálogo muito grande entre os planos. Porque senão na frente a gente pode só lançar algum mecanismo e não estar dentro desses planos, a gente ficar fora, por exemplo, de algum edital ou de alguma possível captação de algum recurso. Então é um plano que depende mais da sociedade civil do que mesmo do legislativo ou do executivo, né, Cleide? Esse é um plano que nós estamos aqui, eu enquanto legislativo, para fazer com que chegue até a casa e cobramos do executivo que isso aconteça. Isso só vai acontecer quando a gente realmente formatar os nossos segmentos, os nossos desejos. A partir de quê? Editoras, escritores, produtores, mediadores de leitura, leitores, que é o nosso principal, exatamente, os leitores. Vamos marcar encontros, vamos sentar, depois vamos desenhar juntos como que nós vamos criar o nosso plano municipal. Porque o plano municipal tem que ter a cara de todos nós. Nós temos que criar um plano com a cara de Sabará. Poderia muito bem sentar e pegar um recorte do nacional, do estadual, juntar com o executivo, cultura e educação, levar, solicitar através de requerimento, que encaminhasse à Câmara, e está pronto o plano municipal. E aonde estaria a peça fundamental dessa história, que são vocês? Então vamos começar primeiro, não é pelo inverso, mas pelo correto. Fazendo todo esse trabalho de busca, de conhecimento, de entendimento, até mesmo para a gente colocar o que é possível e o que não é possível dentro do plano. Porque nada melhor para ditar a regra do jogo do que o segmento da sociedade e que trabalha dentro dessa cultura, que são vocês e a Secretaria de Cultura e Educação. Cleide comentou, dentro da minha linha de pesquisa, nesses 15 dias que eu recebi o convite, e veio várias coisas na minha cabeça sobre como que está hoje a questão da leitura, do livro e dos leitores do nosso município. Me deixou com várias interrogações que eu vou buscar ter essas respostas, sabe, Adriana? Como que está? As bibliotecas públicas comunitárias, quantas temos? E aonde estão? E que trabalho fazem? Nesse mapa da leitura, que o Túlio também fez esse mesmo levantamento que eu fiz em Santa Luzia, eu acredito que você vai encontrar muitas questões, né? E como a Cleide colocou a questão das lacunas, e que a biblioteca, graças a Deus, a gente conseguiu incluir muita coisa da biblioteca comunitária, no plano estadual. Eu acredito que você vai encontrar muitas coisas lá. A gente não tem que avançar, porque, por exemplo, Santa Luzia e Sabará, como você falou, é regionalizado. Né? Eu ia até fazer uma pergunta para a Cleide e deixar aqui uma reflexão para a sociedade civil. Porque não tem jeito de fazer nada sem dinheiro. Então, as peças orçamentárias dos municípios, porque o portal de transparência dos municípios não mostra a realidade, né? Então, essas peças orçamentárias, que são as leis orçamentárias anuais, plurianuais, elas precisam ser mais transparentes e garantir esses projetos dentro dela. Então, como não tem transparência, como é que a sociedade civil vai ter acesso? Pedindo. Solicitando. Mas aí você solicita e passa o prazo, como já aconteceu em vários municípios, né, que foi pedido, para ver em que lugar que você pode estar incluindo a questão das bibliotecas, por exemplo, ou de ações culturais. Então, infelizmente, ainda é muito precário nos municípios. Tá? Então, eu queria perguntar para você, porque você está nessa fase aí, né, de estar buscando dentro desse orçamento, como que vai estar incluído essas ações e essas metas.
Não, é só porque ele colocou, você pode terminar. Tá? Porque eu acho que é importante para ele, né, que está dentro do legislativo, trabalhando essa questão para estar fazendo a implantação do plano. Então precisa primeiro ter, né, depois ela vai responder. Tem esse entendimento. E dentro dessa linha de pesquisa e de busca, aí ficou esse pensamento. E nós temos também a questão das bibliotecas escolares, né? Sentar juntamente com a Secretaria de Educação, juntamente com vocês, olhar a possibilidade da gente fazer com que a sociedade tenha um acesso melhor. Logicamente que isso é uma questão a ser estudada, analisada com muito carinho, porque hoje em Sabará nós temos a Biblioteca Municipal. Ela está localizada no centro. E nós dividimos Sabará em, se eu não me engano, 7 regionais. E a gente sabe da questão social, da questão de deslocamento, enfim, que essas pessoas às vezes não conhecem ou não têm esse acesso à nossa biblioteca pública, municipal. A gente fazer com que as escolas, porque eu estou dentro da escola também, estou lecionando ainda, leciono, sou professor, estou nas escolas e a gente percebe todo esse movimento. Ter esse acesso, fazer esse convite, trazer as outras regionais para o conhecimento ao centro e a gente abrir, né, as escolas, depois uma grade, eu não sei, a secretária, as gerências, que vão poder estudar essa possibilidade, independente de plano. Eu acho que isso é uma ação de fortalecimento da leitura, da formação. Isso cabe à educação trabalhar nesse viés, de abrir as escolas e a gente trabalhar um pouco melhor, tanto as estaduais, tá? Quando eu falo escola, estou falando no âmbito geral, não só municipal. Né? Eu estou dentro das questões, sabe, Cleide, da escola estadual, servidor estadual, e algumas ainda estão ou fechadas, né? Já que eu tive acesso das escolas que eu passei, tá? Das escolas que eu passei. Então, as escolas estão com um acervo que não é a realidade hoje dos alunos que ali estão, do público leitor que ali estão. Ela só serve como linha de pesquisa. Então, para a gente pensar num plano de políticas públicas dentro desse contexto, nós temos que começar muito lá de baixo, ao meu entendimento. Porque senão nós vamos ter lei no papel. Se a biblioteca que hoje já existe não está atendendo de fato, então nós vamos ter uma roda gigante muito grande para a gente gerar, um peso muito grande para ser um esforço, né, enorme para ser feito. Então, acho que o plano ele vai fortalecer todas essas lacunas, tanto no município, claro que no estado também, mas eu acho que temos que partir do entendimento das escolas, que é o primeiro contato que o aluno, o leitor, o professor vai ter com o livro e com esse segmento da leitura também. Porque não adianta a gente mapear, a gente pesquisar aonde estão, mas como que nós vamos fazer com que isso realmente se torne um elo completo. No meu entendimento, dentro das pesquisas, ficou essa grande lacuna. E, para fechar a minha fala, que eu não vou alongar muito, nós já entramos na casa, na Câmara Municipal, com um requerimento solicitando a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura que nos responda e nos dê uma prévia de como nós podemos iniciar e montar o nosso plano municipal. Então, na terça-feira, que foi a sessão da casa, eu entrei com o apoio de todos os vereadores. E nós já vimos o pontapé inicial. Nós já vimos aí o pontapé inicial para iniciarmos o estudo do plano municipal do livro, leitura e biblioteca no nosso município, sabe, Cleide? E vamos precisar imensamente do Estado. E vocês já estão quase no final do percurso. E nós vamos iniciar. Então, a casa já deu o seu início. E é solicitar o Executivo para abrir as portas, indicar gerências,
grupos para começarmos o estudo aqui no nosso município. E nesse meio percurso, né, de indas e vindas, eu recebi um convite maravilhoso que eu não sei, Deus vem trabalhando, eu acredito muito nisso, dentro de toda a minha vida, de todos os projetos que eu busco fazer. Tem uma amiga minha, que é a Edna Coelho, ela é da Rádio Itatiaia, e ela recebeu um convite, através da Rádio Itatiaia, de trabalhar com alguns escritores, alguns autores. E ela pegou e lembrou da instituição no qual eu sou fundador da instituição, e falou, olha, tem um projeto aqui que é interessante. Você quer levar para Sabará? Aí eu falei assim, olha, vindo de graça, tudo é bom. E justamente a questão do livro. Né? Não sei se foi por causa da festa literária de Sabará que ela lembrou da cidade. Eu achei fantástico. Ela falou, vamos criar um projeto para a gente levar os autores e os livros para as escolas. Você vai me encaminhar algumas escolas e para a gente fazer. Eu falei, não, vamos fazer melhor. Nós vamos criar o Recreio Literário. Vai ser fantástico. A gente vai trazer autores, livros, e vamos ter em comum acordo com a educação, os diretores de escola, um recreio um pouco mais estendido, para a gente ter um recreio literário. Trazer para as escolas o livro, o autor, para ter um diálogo, uma roda de conversa junto com os alunos. Então a gente vai iniciar muito bem o nosso plano municipal através desses projetos, já vindo outros parceiros para discutir essa questão com a gente. E deixo aqui meu agradecimento ao Marco Túlio e toda a sua equipe, a Borracha Biblioteca, a Cleide representando aqui no estado, a Agripina representando em Santa Luzia e representando esse segmento que é um trabalho árduo, mas dá para fazer. E o que depender da minha pessoa, da Câmara Municipal de Sabará, nós vamos aí ter 2 anos de muito trabalho para implantar um plano para ser, se possivelmente, inserido em outros municípios que ainda não colocou. Obrigado pela presença, obrigado pela oportunidade. Bom, essa é uma questão realmente, Agripina, muito espinhosa, tá? Porque apesar de existir a lei da transparência, né, a gente tem direito de saber, nem sempre a gente consegue a tempo, né? Mas o vereador até falou até falou sobre isso, que pode ser um caminho, já que alguns municípios, né, no caso aqui de Sabará é especial, porque já tem um vereador sensibilizado que está disposto a trabalhar pela causa. Isso sim, já ganhou meio caminho. O vereador pode pedir para a secretaria, quando ele estiver fazendo diagnóstico, onde é que foi investido, onde foram investidos os recursos. E a secretaria vai ter que passar para ele, né, onde é que está, para onde que foi, quanto que se gastou com a biblioteca, o investimento que foi feito com as escolas públicas, né, tudo no âmbito do município, eles vão ter que passar. No âmbito do estado também, se o vereador solicitar a superintendência qual foi o investimento feito na Biblioteca Pública de Sabará, nós vamos passar. Então, é buscar não só os caminhos legais, né, que eu falo conosco da prefeitura, fazer solicitação formal, mas buscar também agentes que possam dar essa informação. Não existe um caminho único, não existe uma receita, cada município tem o seu jeito de trabalhar, e aí tem que buscar, às vezes, até o Ministério Público. Tem que entrar na jogada para se conseguir as informações. Buscar informações também no portal do governo federal, que aí você consegue mapear, por exemplo, eu sou de Formiga, e aí eu cadastrei lá na EGU, na controladoria, cadastrei no e-mail, e todos os convênios, né, que tem repasse de recursos para Formiga, eu recebo um e-mail, fala, foi liberado tantos R$1.000 para a revitalização do parque municipal. Aí a gente fica sabendo, né, eu fico lá. Aí eu pergunto para mãe, já começou a obra lá no parque? Por quê? Né? Porque já saiu R$200.000. E o que eles estão fazendo com o dinheiro?
Então, assim, dá pra gente usar, né, algumas estratégias para saber, para controlar e para reivindicar, mas aí tem que buscar várias alternativas, não tem um caminho único, cada um é de um jeito. Tá? Vale até Facebook. Fica a dica. Agripina, só complementando aqui a fala da Cleide, sentei com o secretário essa semana, o secretário de Cultura, o Hamilton. Não tive tempo de sentar com a secretária de Educação devido à minha agenda, também a agenda da secretária, mas amanhã, de acordo com a programação, hoje à tarde, se não me engano, a presença dela hoje à tarde. Hoje à tarde, então, sobre a secretária de Educação, ela vai expor aí para o público presente. Nós já temos, sim, alguns investimentos dentro do município para o segmento da biblioteca, já chegou aos computadores, a troca dos computadores para ampliar, informatizar a questão da biblioteca pública municipal. Há 6 anos, a biblioteca estava sem alguns acervos, porque se eu não me engano, mais de 3.000 acervos, a própria população fez o empréstimo e não fez a devolução. Então está sendo feita aí uma busca ativa desses acervos para que podemos trazê-los de volta para se tornar disponível para a sociedade, e a Secretaria está disponibilizando um veículo e um funcionário para buscar na residência desse leitor, que às vezes também não está cumprindo, né? A Secretaria faz a parte dela e às vezes a sociedade civil também não faz. O caminho que se achou, pegou-se os últimos empréstimos, já tem 2, 3, 4 anos, já está com o cidadão, e ela está colocando disponível o carro para buscar uma das medidas que ela está fazendo para retornar com seus livros para a Biblioteca Pública Municipal. Já está feito, já colocou os computadores, o investimento aí, que foi feito esse mês em torno de R$16 mil, colocando todos com acesso aí à internet, e fez também o processo do retorno dos jornais, né, para deixar a população aí com alguns segmentos de jornal que há 6 anos também não tinha um tipo de informação jornalística dentro da biblioteca. Algumas dessas ações estão sendo feitas, e tem outras aí que cabe à pasta do secretário, né, aqueles que tiverem interesse, pode marcar com o secretário, ou até mesmo ir direto à biblioteca para ter um conhecimento do que nós estamos fazendo aqui dentro do nosso município. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que ainda dá tempo, né? Por que não imitar Santa Luzia, que eu ouvi falando que tem 6 bibliotecas públicas? Em Sabará só tem uma. Não, em Santa Luzia tinha 7 bibliotecas distritais. Hoje não existe mais, hoje só existe também, é a mesma coisa em Sabará, uma biblioteca pública que funciona também na área central histórica de Santa Luzia. Então o acesso a outras regiões, né, elas fica mais difícil mesmo, você colocou. O ideal é que tivesse essas bibliotecas distritais, né, onde que tivesse acesso. Eu acredito. Porque a comunidade não vai às escolas servir das bibliotecas das escolas, entendeu? Existem poucas iniciativas, como a borracha biblioteca, como a biblioteca do bairro de Lourdinha, né, do Cabral. Existem poucas iniciativas de leitura, é muito pouco disseminado. Pois é. Pode. Eu acredito que esse plano de leitura, né, o plano municipal, estadual, vai estar fortalecendo, né, principalmente as bibliotecas comunitárias. Eu vou falar um pouquinho sobre.
A Cleide, então deixa ela falar aqui. Deixa eu só... eu concordo com a senhora. Como que é o nome da senhora? Meu nome é Olga. Olga. Dona Olga, é o seguinte. Eu concordo plenamente com a senhora. Tem que descentralizar, sim. E discordei aqui da Agripina, porque a gente... É papel do Estado, gente. É papel do Estado manter boas bibliotecas públicas para a população, tá? Se não está acontecendo, nós temos que cobrar do Estado. As iniciativas das bibliotecas comunitárias são maravilhosas e a gente tem muito orgulho do que tem sido feito. Mas nós temos que exigir que o poder público mantenha, com o dinheiro dos nossos impostos, bibliotecas públicas de qualidade, tá? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa exigência, né? E o caminho é o plano, dona Olga, é colocar isso no plano municipal de livro, leitura, literatura e bibliotecas. É estabelecer isso como uma política do município. E agora está com o vereador. Dona Olga, a sua pergunta é muito pertinente, foi a mesma indagação que eu tive dentro da minha linha de pesquisa, mas aí a gente vai olhar a questão de orçamento e questão de quem que é a responsabilidade do Estado, seja ele nas suas esferas federal, municipal ou estadual. A do Estado fazer com que isso realmente seja ofertado plenamente, a questão legal, né? E um dos caminhos é justamente a gente fazer bem o que já temos. Porque se hoje a gente for implantar nas nossas centros regionais uma biblioteca pública municipal, o orçamento não daria e não tem condição hoje para a gente fazer esse levantamento. Mas há possibilidade... Estadual, federal, estadual, poderia mandar recursos para que isso fosse possível. Mas é por isso que nós entramos na casa, dona Olga, com a criação do plano municipal, para a gente fazer com que isso se torne legal, para a gente buscar um recurso. Hoje nós temos recursos aqueles que já são repassados no que temos. Temos uma biblioteca municipal, então o recurso vai ser passado em cima desse viés. Temos as estaduais dentro da educação municipal, vai ser repassado lá. Mas hoje nós vamos criar, né, em conjunto, esse plano para a gente abrir uma linha diferenciada para buscar esse recurso junto às outras instâncias, para justamente a gente ampliar. Hoje é uma coisa que eu não posso ter essa resposta concreta para você, porque nós não temos ainda o plano em mão e aprovado. Mas, em breve, teremos sim, quem sabe, aí, a possibilidade da gente criar pelo menos mais uma biblioteca, se Deus quiser. Pois não. Bom dia. Bom dia. Eu sou bibliotecária, né? Sou responsável no município pelas bibliotecas escolares do município. E a biblioteca escolar, ela tem um viés de atender a comunidade de modo geral. Posso citar nome aqui, por exemplo, a biblioteca lá de Santos Dumont, aberta à comunidade, como é uma região que está vendo. Então, os pais, alunos de outras escolas têm um espaço lá para fazer pesquisa, para ler. E, por exemplo, Júlio Pauli, lá no Faixa. Então, eu estou dando esses exemplos assim, no Orozinho, no Ordalho, que são bibliotecas que são abertas à comunidade. E esses alunos, pais, a comunidade de modo geral, tem acesso a essa política do livro, vamos dizer assim. Em relação ao plano municipal, o vereador colocou aí, com certeza eu acredito que a secretária de Educação vai estar dando esse apoio, vai estar participando para estar dando encaminhamento. Eu estive lá no último fórum que teve dos municípios, a Cleide até apresentou lá, foi no Parque da Gameleira, conversei com você. Isso, a gente conversou e ela falou que Sabará, na lista dela lá, não estava na lista negra, né, que não tinha dado o pontapé inicial lá do plano. Parece que tem alguma coisa. Não existe isso não. É porque eu perguntei para ela, ô Cleide, como que está o nosso município? Porque você falou que tem vários municípios que nem iniciaram. Ah, tá. Aí você falou comigo que Sabará tinha alguma coisa em andamento, né? Sim, que ele não estava no zero, assim, parece que tinha alguma coisa em andamento. Então, como foi falado agora, eu acredito que, já que a Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Cultura, vai ter essa possibilidade de trabalhar juntos, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma parceria boa, sim. E, então, assim, em relação ao recurso para a biblioteca,
como o vereador falou, se tem 3.000 livros espalhados aí no município, acho que tem a nossa responsabilidade também, a nossa parcela, como cidadão, de sermos parceiros dessa biblioteca ali também, de cumprir o nosso papel, talvez de divulgar, de valorizar, de devolver, de cumprir. Porque nós não temos só direitos, nós também temos deveres como cidadãos de estar zelando por aquilo ali que está na nossa mão. Então a Olda, eu conheço, ela trabalha na Biblioteca da Paz, que é um público muito específico, e eu tenho certeza que tem demandas ali muito grandes. Então, de repente, divulgar isso para aqueles pais, às vezes os pais levam os alunos ali e ficam ali esperando, de repente, é essa questão da divulgação mesmo. Porque a escola aberta, eu como responsável pelas bibliotecas, é uma coisa que a gente sempre tem falado com os nossos parceiros aí, é que a biblioteca ela tem que ser acessível àquela comunidade, não é uma biblioteca só para o aluno, apesar desse ser o foco dela. Apesar do plano nacional da biblioteca na escola ser o foco do aluno, mas uma coisa que a gente tem que trabalhar muito com eles é que a biblioteca ela tem que ser acessível a toda a comunidade escolar. Então ela tem que fazer diferença, tem que ser um polo cultural, tem que ter contação de história, tem que ter sala de direitinho. A gente tem a Flávia daqui, né, que é a responsável por esse programa, a gente tem tentado umas parcerias e vamos caminhar aí com o Fúria, da Borracha Biblioteca, para a gente ampliar mesmo esse espaço e fazer com que seja um espaço mesmo de sentido. A leitura, a literatura e a valorização. Muito bem. Que bom que você discordou de mim, tá, Cris? Porque eu ia terminar de colocar, quando a dona Olga falou lá da sociedade civil, as bibliotecas comunitárias, eu coloquei de fortalecer, porque elas vieram para preencher lacunas, né? E hoje elas são poucas, porque Santa Luzia é um município com 220 mil habitantes, né? É muito grande. E tem uma biblioteca comunitária e uma biblioteca pública municipal é muito pouco. Então, esse fortalecimento, às vezes, até das iniciativas da sociedade civil, que eu acho que está garantido, né? Vamos aguardar que esteja garantido no plano estadual, e nós vamos ter que garantir isso também no plano municipal, enquanto existir lacuna. E parabéns para as bibliotecas escolares que estão abertas à comunidade, que foi uma discussão também muito grande lá com relação ao plano, porque as bibliotecas escolares, elas têm um acervo muito rico. Por todos que eu conheço, são acervos riquíssimos, porque vem verbas do governo federal, às vezes tem um projeto de literatura ligada à literatura afro-brasileira. Não chegou um acervo nas bibliotecas na época muito rico. Então elas precisam ser colocadas à disposição da comunidade. Agora, depende de quê, né? Eu acho que tem que estar discutindo. Então, Santa Luzia, por exemplo, o vereador também que a gente já tem lá, envolvido, que ele é da Comissão de Cultura, ele não pôde estar presente hoje. Então, Santa Luzia também já começamos a discutir com a Câmara sobre a questão do livro. Mas a gente está vivendo um momento muito complicado ainda na política lá, né? Então a gente está aguardando, né, quais vão ser os caminhos para estar iniciando de acordo com, né, eu acho que tem que ser por aí mesmo, né? E a sociedade civil realmente, né, Cleide, tem um papel muito importante na formulação e no acompanhamento deste plano. Eu acho que nós vamos ter que terminar, né, se tiver mais alguma pergunta, alguma colocação. Ô Cleide, você falou do site da Assembleia, que você fala onde está o plano, você não chegou a falar. Não, eu falei. Você entra no site da Assembleia, e lá você procura, faz uma busca, porque ele não tem Fórum técnico semiano. Porque se eu for falar aqui, ele tem um nome gigante, então, entendeu? É um hot site, fica dentro do site da Assembleia. Então nós agradecemos, né? Ele vai terminando a participação nessa mesa. Bom, nós encerramos então a segunda mesa. Agradecemos aos nossos ilustres convidados que tornaram possível, né, a discussão das políticas públicas voltadas para o livro, leitura, literatura e bibliotecas. Muito obrigado. Bom, nós vamos então dar a vocês a oportunidade para que possam ter um intervalo,
e retornaremos aqui a partir das 13h30. Gostaríamos muito de poder contar com a presença de todos vocês, e nós sabemos muito bem que hoje é um dia muito difícil, com toda essa problemática a respeito do combustível, né, e tudo que todos vocês já estão a par, e já sabem o que estão acontecendo, mas gostaríamos mesmo assim de contar com a presença de todos vocês a partir das 13h30, pois a presença de vocês é muito importante para fortalecer este seminário, ok? Então, às 13h30 estaremos de volta na mesa 3. Vamos falar sobre a leitura e literatura, diversidade e acessibilidade. Teremos a presença da Marta Del Rio, também Elisete Lisboa e Jorge de Camba.